né? Porque para a gente poder estar aqui e levar a palavra para outras pessoas, a nossa vida tem que ser exemplo. Sabemos que nós somos falhos, né? Que não seremos perfeitos como Cristo foi. Mas nós temos que ter uma vida ali, glória a Deus, plena, né? Aleluia. Batalha espiritual. Aleluia, Jesus. Vamos ler o tema da campanha. Está em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Aleluia, Jesus. Amém? Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vou estar fazendo uma oração rapidinho, tá, irmãos? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, reconheço, Senhor, que sou falho e miserável. Mas, Senhor, ficou incumbida a minha responsabilidade de trazer aos meus irmãos e a mim, Senhor, essa palavra. Que o Senhor venha tomar direção, Senhor, da minha boca. E que tudo que sair dela, Pai, venha ser dirigido pelo Teu Espírito Santo. Que eu consiga, Senhor, explanar para os meus irmãos tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia! Que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia. Ela venha surgir efeito na minha e na vida dos meus irmãos. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu fiz bastante estudo sobre essa palavra. Sobre batalha espiritual, sobre as armaduras de Deus. E eu vou tentar passar para os irmãos aquilo que, um resumo, porque foram 3 dias de estudo, é muita coisa, e não dá para mim guardar assim, porque a minha mente não é muito, né? Mas Deus sabe. Primeiro, tem uma ênfase aqui que diz a importância da armadura de Deus. Dissemos que vestir a armadura de Deus significa estar apto pelo poder e virtude do Senhor a resistir os ataques malignos. Essa verdade reforça a ideia de que precisamos conhecer muito bem o contexto em que usamos a armadura de Deus. Em primeiro lugar, foi Cristo quem derrotou definitivamente Satanás e conquistou na cruz o poder do pecado e da morte. Assim está escrito em Romanos 5, capítulo 5, versículo 18 ao 21. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Dizem essas coisas. Portanto, lutamos numa guerra cuja vitória já foi conquistada. Em segundo lugar, apesar de ser um exército derrotado, as forças das trevas se empenham em causar o máximo de estrago possível antes de sua ruína final. No dia do glorioso retorno de Cristo, Satanás e os demônios não podem escapar do destino que já lhe foi decretado por Deus. Por onde quer que eles vão, eles arrastam sobre si a maldição do juízo divino. Mas enquanto eles caminham para o local da sua condenação eterna, eles atacam os soldados do reino de Deus. Nós sabemos que o Senhor ele já ganhou essa guerra. Aleluia. Mas não é porque o Senhor ganhou essa guerra que nós temos que ficar acomodados. Temos que nos revestir das armaduras de Deus para que nós possamos, conquistar a nossa salvação. O nosso papel é semelhante a um soldado que monta a guarda num território conquistado. A luta do crente é fundamentada na vitória conquistada por Cristo. Por isso Paulo é enfático ao falar: estar firmes, resistam, vigiem e perseverem
Mas não confunda isso com um papel meramente passivo ou defensivo. Em sua resistência, os crentes se defendem, mas também atacam. É uma resistência ofensiva que faz com que o inimigo fuja em retirada. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui os significados das armaduras de Deus. Eu anotei porque eu não consigo decorar. Reli, mas, né? Aleluia. A minha mente é um pouco limitada, mas Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz, não, 14. Estar firmes, por tendo cingido os vossos ombros a verdade, e vestivos, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vossos ombros com a verdade, e vestidos da couraça da justiça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cinturão da verdade. Glória a Deus. O primeiro elemento da arma de Deus citado por Paulo, ele diz: estais firmes, cingindo-vos com a verdade. Aqui o apóstolo tinha em mente o cinturão de couro que os soldados usavam. Esse cinturão protegia a região do baixo abdômen da armadura. Ele prendia a túnica dos soldados, sustentava o couro e servia de suporte para a espada. Esse era o cinturão na resolução da armadura romana, dos soldados romanos. Na armadura de Deus, essa verdade não é outra senão a verdade de Cristo. A veracidade do Evangelho, o próprio Jesus declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vestir o cinto da verdade é se vestir da verdade de Cristo. É ter sua vida sustentada pela verdade da palavra de Deus. Consequentemente, aquele que está vestido da verdade de Cristo também terá uma vida marcada pela autenticidade, pela sinceridade. Ele jamais apoiará o engano. Então, para que nós possamos ser vestidos com esse cinturão da verdade, nós temos que andar na verdade, nós temos que andar na palavra de Deus. Tudo aquilo que vai de contra a palavra de Deus, nós não podemos ser coniventes. Irmãos, domingo, depois do culto, a gente foi na minha sogra, porque sábado passado, a avó do Wesley não passou muito bem, e eu falei para ele. E ele queria muito ver a avó dele. A gente foi lá e estava tendo um churrasco lá, tinha o pessoal lá, só Jesus, todo mundo bebendo. E a gente, né, ele de terno, a gente foi lá. E aí tem uma moça lá, que quando eu era do mundo, eu vivia muito com ela, né, o apelido dela é negra. E ela, irmãos, ela foi ungida missionária. E ela, quando ela estava no caminho de Deus, Deus usa ela grandemente, irmãos. Ela tem um poder extraordinário através de Deus, ela é usada. Mas, infelizmente, ela está nas drogas novamente. E ali, eu acredito que não tenha sido ela, né? Mas sim o que está nela, querendo mostrar para mim que ela conhecia, que ela tinha a palavra na ponta da língua. E aí ela ficava, tipo, perguntando alguns versículos, algumas coisas pra mim, e eu não lembrava. Aí eu falei assim pra ela: conhecer a Bíblia de começo ao fim, até o diabo conhece. A palavra de Deus diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não permanecer, não fazer o que está escrito. Se você conhece, não fazer e não praticar. E aí ela ficou ali esticulando e falando umas coisas. E aí teve umas coisas que ela falava lá e eu falava: Senhor, está repreendido em nome do Senhor Jesus. E ela falava assim: você não tem que orar pelos seus, você tem que orar por nós, que precisamos. Eu falei: eu oro pelos meus e oro por vocês também, né? Porque a gente tem que orar por todos. Sabemos que eles estão mais necessitados, estão sem força. Mas nós também temos que orar por nós, pelos nossos. Esse nome, batalha espiritual, irmãos, você não vê na Bíblia batalha espiritual com essas palavras. Mas se você for examinar do capítulo 3 de Gênesis até o final da Bíblia, o crente ele enfrenta a batalha espiritual. Porque quando o homem caiu em pecado lá, Adão e Eva, já foi uma batalha espiritual, já começou por ali. Uma batalha
espiritual. Então, mesmo com campanha ou não campanha, ou a gente buscando, ou sei lá, vários motivos, a gente estamos em constante batalha espiritual. É verdade. Porque é como eu li aqui, o inimigo, ele não quer que a gente seja salvo. Ele já sabe que ele está condenado. Mas o maior estrago que ele puder fazer, ele vai fazer. Ele não vai descansar. Nesse estudo que eu fiz, falava que o exército do mal, o exército do inimigo, eles são organizados, organizadíssimos, são maquiavélicos, eles te gramam, eles sabem qual é a minha limitação e a sua limitação. E é nessa limitação que ele vai agir na minha e na sua vida. Ele não vai agir numa coisa, não, ele vai agir na minha fraqueza e na sua fraqueza. É por isso que Deus fala na palavra dele que nós temos que estar revestidos das armaduras. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui também diz, né? No capítulo 15, versículo 15: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Paulo diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos usavam calçados feitos de couro duro, com um solado cravejado com pregos agudos. Esses calçados davam estabilidade ao soldado, pois se prendiam ao chão. Ao usar a analogia do calçado do soldado como figura da prontidão do evangelho da paz, o apóstolo Paulo fala da segurança, da confiança e do conforto que há nas boas novas da reconciliação com Deus pela obra de Cristo. O crente só pode lutar na batalha espiritual se estiver em paz com Deus através de Cristo. Aleluia. Porque se nós não estivermos em paz com Cristo, como nós vamos batalhar com Meu Como Deus. nós vamos falar, coitado desse daí, não está com paz nem com o pai dele celestial, vai ter paz. Não vai, a gente não vai, irmãos. A gente não vai conseguir. E como que a gente fica em paz com Deus? Porque se a gente conhece a palavra, se a gente frequenta a casa de Deus, como que a gente vai ter paz com Deus? Fazendo as coisas que está aqui. Ou se não fizer tudo que tiver aqui, porque não todo mundo consegue, eu mesmo não consigo, mas vigiar em todo momento. No que falamos, no que pensamos, porque às vezes acontece, irmãos. Comigo mesmo acontece muitas vezes. Às vezes você está conversando com alguém, até mesmo com servos de Deus também, ou até pessoas que estão afastadas e tudo mais, vocês começam, aí de repente começa uma conversa paralela, que não convém, que não edifica, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que falar coisas que edificam, e nós como seres humanos, como que se diz, limitados que somos, não conseguimos, irmãos, falar só coisas que edificam. Infelizmente, quando a gente vai ver, já falou. Eu mesmo, quando acontece isso, eu já falo: meu Deus, tem misericórdia, meu pai, vamos parar com esse negócio. Na escola mesmo. Às vezes acontece alguma coisa lá e eu, ai Jesus, tem misericórdia, vai estar repreendido, me perdoa. As meninas olham assim, dá risada. Falam: gente, eu não posso. Mas a gente tem que estar em paz com Deus nisso. Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na onde nós vamos, na onde deixamos de ir, com quem conversamos, com quem não deixamos de conversar. Porque tem pessoas que são aí no mundão, mas não é porque a gente, porque o povo se baseia, né, no Salmos 1 lá, não se assentar nas obras. Só que não é porque a pessoa é do mundo que a gente vai virar a cara e vai fingir que não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. A gente não pode se misturar com as práticas que elas fazem, mas a gente pode conversar. A gente não pode. Eu não vou pegar e ir lá, minha amiga tá lá no bar, no pacotão, todo mundo bebendo, não vou lá sentar lá, não vou. Aí já é uma coisa diferente, né? Aleluia, Jesus. Mas temos que estar em paz com o nosso Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O próximo é o escudo da fé. Aleluia, Jesus. Deus. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. O crente deve estar embraçando sempre o escudo da fé, com o qual ele poderá apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo aqui usa a figura do escudo romano, na época, né? Acho que era o oval e o retangular, que tinha um pouco mais de 1 metro de altura. Ele era grande o suficiente para abrir todo o corpo, para cobrir todo o corpo do soldado, que se encolhia atrás dele. Esses escudos muitas vezes eram umedecidos
para poder apagar as flechas incendiárias lançadas pelos inimigos. Paulo compara essas flechas que causam grande estrago com as tentações lançadas por Satanás contra os crentes. Mas a plena confiança em Deus e sua palavra é um escudo eficaz contra essas setas. A fé viva, verdadeira, contínua e inabalável é o escudo forte do crente. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu estava fazendo esse estudo e é tremendo, porque o escudo dos soldados romanos, ele tinha um tamanho bem, que quando eles se encolhiam, cobria tudinho eles. E como aqui disse, né, eles muitas vezes umedeciam, por quê? Porque os inimigos jogavam aquelas flechas com ponta de fogo, e para ele não pegar fogo, era umedecido o escudo. Então, para você ver que Paulo, ele é tão, né, tão além, o negócio é tão profundo, que até nisso ele enfatiza, né? Ele compara o escudo da fé com o escudo dos romanos, quer dizer, é uma coisa que protege a gente, né? O escudo da fé. E o escudo da fé, a gente precisa ter fé e fé contínua, né? E confiança em Deus. E isso, irmãos, é muito difícil, porque é difícil ter fé. Principalmente quando a gente está passando por dificuldades. Tipo assim, você quer algo, acontece alguma coisa e a circunstância está mostrando para você que não. Mas aí se você tem fé, você vai falar, não, já estou vendo e vai para frente. Ô, glória! É que eu falava pra minha professora lá, para você quer fazer uma pegadada hoje. Irmãos, eu tô cursando a 8ª série. 8ª série. Mas eu já estou pensando na pedagogia lá. Por mim, pelo meu ver, pela minha visão limitada, para mim é impossível. Mas se Deus colocou no meu coração e eu tiver fé, eu creio que eu vou chegar lá. Glória a Deus. E vocês, irmãos, aquilo que para você é impossível, se você tiver fé, é o que o irmão disse aqui, orando, tendo fé, se for da vontade de Deus também, porque tem coisa que a gente quer e não faz parte do plano de Deus, não vai acontecer. Mas se estiver ligado aqui, estiver ligado lá, não importa a circunstância que for, vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele é fiel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 17. Capacete. Tomai também o capacete da salvação. Aleluia, Jesus. Capacete da salvação. Meu Deus, eu quero, eu preciso, eu necessito. Aleluia. Aleluia. O texto bíblico diz que o crente deve tomar o capacete da salvação. Nem é preciso explicar o quão importante é o capacete para um soldado num campo de batalha. Na armadura de Deus, o capacete é o capacete da salvação. Um dos principais intentos de Satanás é lançar dúvidas quanto à salvação do crente. Mas, equipado com o capacete da salvação, o cristão permanece firme nas promessas de Deus acerca da segurança eterna da sua salvação. Irmãos,